gente, bom dia! E aí, tudo bem? Na paz? Ou será que você anda cheio de perplexidades aí na sua vida? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e quem vem colocando os pensamentos a respeito desse tema é a Sharon Thomas, que escreve pra gente da Califórnia. Você sabia que ali na Bíblia a gente encontra essa palavra perplexo e perplexidade umas 8 vezes? Isso de acordo com a concordância de Strong? Então, a Sharon, quando ela era mais jovem, ela não conseguia nem usar muito essa palavra perplexo, perplexidade, não conseguia se familiarizar com isso. Mas à medida que ela foi envelhecendo, e a gente também, a gente vai entendendo o que significa, não é? Só que quando ela leu ali em 2 Coríntios 4, verso 8, isso se tornou muito claro para ela. Ali diz o seguinte: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Isso resumiu muito bem os sentimentos em diversos momentos em que ela viveu experiências desafiadoras, enigmáticas na vida. Durante um desses momentos, depois de passar horas em agonia com o Senhor, tentando entender as coisas por conta própria, ela começou a se lembrar de como Deus tinha sido fiel para ela e bom até aquele momento. E ela fez questão de enumerar, contar várias bênçãos que tinha recebido. E ela começou: primeiro, Deus me ama. Segundo, Deus está no controle. Terceiro, Deus nunca falhou. E aí assim ela foi. Quarto, foi falando. Quinto, sexto, daqui a pouco não tinha mais dedos aqui para ficar contando. E no fim, ela viu que aquilo foi extremamente importante e ela começou a sorrir. Né? Deus ajudou naquele momento e a fez a sorrir. Aí ela foi para o dicionário procurar o que significa a palavra perplexo. Você já sabe? Vamos só recordar. Perplexo significa estar cheio de confusão, confusão mental. Né? Você fica intrigado, enfim, diante de uma circunstância. Essa descrição era exatamente o que ela estava sentindo quando tentou fazer, por exemplo, o bem e as coisas não deram certo. Quando de repente ela tentou se expressar e não foi entendida. Quando ela fez o melhor, mas não foi entendido dessa maneira. Sabe, todos nós às vezes achamos que a gente está fazendo uma coisa certa e não é, a gente faz uma escolha errada, então a perplexidade vem por nossa causa mesmo. Não é certo? Assim acontece muitas vezes. A gente precisa lembrar que o tempo de Deus é muito diferente do nosso. E quando nós estamos passando por dificuldades e ficamos perplexos, a gente precisa esperar. Só que esperar, se a gente não ora nesse período, essa perplexidade aumenta. Então, quando a gente ora, esse nível baixa e a gente passa a ter paz. Agora, uma coisa interessante que ela pontuou aqui: Deus não fica perplexo com as nossas atitudes de ingratidão, porque Ele nos conhece. Mas a gente faz coisas que magoam a Ele, sim. Quando a gente sabe fazer o quê? Toma as coisas tudo por nossa conta. Quando a gente fica chateada ou chateado e deixa de colocar todas as nossas perplexidades nas mãos de Deus. A gente não pode se desesperar, a gente não pode deixar que as coisas nos derrubem. O texto diz que a gente pode ficar atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Mas quando a gente se entrega ao desânimo, assim, a gente fica deixando Deus triste. Olha, a gente vai ter dificuldades na vida. O Senhor falou que a gente ia ter tribulação. Aliás, Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Então, a gente vai ter dificuldades, sim. A questão que nós precisamos lembrar é que Deus nunca falha. Mas quando a gente não deixa de colocar as coisas na mão dEle, a gente o entristece. E sabe o quê? A vida fica pesarosa. E a nossa perplexidade só aumenta. Então, façamos o seguinte: coloquemos tudo nas mãos dEle. Enfrentemos as coisas com Ele. Porque assim, Ele nos convida a isso. E quando a gente faz isso, a gente só ganha. A gente vai aprender a ter paz, a saber esperar, a fortalecer a fé. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!